Você empresta seu dinheiro para o banco e depois paga para usar ele de volta. Parece absurdo. É exatamente o que acontece com milhões de brasileiros todos os dias. E o mais chocante, enquanto você rala para pagar o mínimo do cartão, os bancos estão lucrando bilhões com o seu dinheiro. Mas hoje você vai entender como inverter esse jogo, como parar de ser explorado e começar a lucrar com o próprio sistema que antes te prendia. Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Enquanto isso, os 5 maiores bancos do país lucraram mais de 30 bilhões de reais, só no primeiro trimestre de 2025. Isso não é coincidência. O sistema bancário é uma engrenagem projetada para capturar o máximo do seu dinheiro e entregar o mínimo em troca. Mas nesse vídeo você vai aprender por que a poupança é uma armadilha moderna, como as tarifas invisíveis drenam seu patrimônio e como transformar o banco de vilão em aliado. É a aula definitiva sobre como fazer o sistema bancário trabalhar para você e não contra você. Tudo começa com uma falsa sensação de segurança chamada poupança. Parece seguro, parece tradicional, mas na prática, você está deixando dinheiro numa conta que rende 0,5% ao mês. Enquanto isso, o banco empresta esse mesmo dinheiro por até 16% ao ano. Exemplo real. Você coloca 10 mil reais na poupança, ganha 600 reais em um ano. O banco pega esses mesmos 10 mil reais, empresta para outra pessoa a 16% e lucra 1.600 reais. Depois te dá os 600 reais e fica com 1.000 reais no bolso, sem risco, sem esforço, só porque você deixou o dinheiro lá. E isso não para por aí. Você ainda paga tarifas para movimentar sua conta. 20 reais, 30 reais, às vezes 70 reais por mês. Por pacotes bancários que você nem usa completamente. No fim do ano, lá se foram 600 reais ou mais. Só em tarifas. E o cartão de crédito? Se você atrasa, entra numa espiral de juros rotativos de até 400% ao ano. O banco lucra com seu dinheiro parado, lucra com as tarifas e ainda lucra com os juros da dívida. É como se ele montasse um restaurante usando seus ingredientes, te cobrasse para entrar e ainda vendesse a comida para você com 300% de margem. Esse é o ciclo. Você deposita, eles lucram, você toma crédito, eles lucram, você paga tarifas, eles lucram. E tudo isso parece normal. Mas agora que você entendeu como funciona, vamos ver como virar o jogo. Se o sistema bancário é uma máquina de sugar dinheiro, que tal aprender a operar essa máquina a seu favor? Porque sim, existe um caminho. E tudo começa com uma decisão simples: parar de ser cliente passivo e se tornar investidor ativo. A primeira mudança é abandonar a poupança. E não, você não precisa ser nenhum expert. Existem alternativas tão seguras e muito mais rentáveis. CDBs de bancos menores rendem até 130% do CDI, com a mesma segurança da poupança, protegidos pelo FGC. Tesouro Direto. Você empresta dinheiro ao governo e recebe juros acima da inflação. Literalmente, seu dinheiro cresce mais do que os preços sobem. Ações pagadoras de dividendos. Você passa a receber uma parte dos lucros das empresas, direto na conta. Renda recorrente, isenta de imposto, como um mini salário passivo. Pagar anuidade hoje é jogar dinheiro fora. Bancos digitais oferecem cartões sem taxa e com cashback. Isso significa que toda vez que você compra algo, uma parte volta para você. Exemplo, gastando 5 mil reais por mês com 1,5% de cashback. São 900 reais por ano de volta. Dinheiro que antes ia para o banco e agora volta para o seu bolso. Ainda paga a tarifa de conta corrente? Você está sustentando um modelo ultrapassado. Bancos digitais como Nubank, Inter, C6 oferecem todos os serviços, de graça. Transferências, boletos, cartão, tudo sem taxa. Se você economiza 50 reais por mês em tarifas e investe em 10 anos, isso vira quase 10 mil reais com juros compostos. Sim, você pode lucrar com os lucros dos bancos. Como? Comprando ações deles. Grandes bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil pagam dividendos todo ano.
E os lucros que eles tiram dos clientes são redistribuídos aos acionistas, que podem ser você. Você não precisa sair do sistema, precisa aprender a navegar por ele com inteligência e, se possível, sentar do lado de quem lucra e não de quem paga a conta. Agora que você entendeu como os bancos ganham e como você pode virar o jogo, vamos revelar a estrutura invisível que prende milhões de pessoas no mesmo ciclo há décadas. Tudo começa com o banco captando dinheiro. Mas não pense em grandes investidores. Eles captam de você e de milhões de brasileiros, através da poupança e da conta corrente. Dinheiro que rende quase nada, ou pior, que não rende absolutamente nada. É como se você alugasse sua casa por R$ 50 por mês e o inquilino ainda reclamasse da decoração. Com esse dinheiro em mãos, o banco empresta a juros exorbitantes. No cartão de crédito, os juros ultrapassam 400% ao ano. No cheque especial, passam de 150%. E até o famoso empréstimo pessoal parece ajuda, mas vem recheado de encargos. A lógica é simples. O banco paga 6% ao ano na poupança e cobra 300% no crédito rotativo. É como comprar água a R$ 1 e revender por R$ 50 num deserto. Mas nada disso funcionaria sem o terceiro pilar, a ignorância financeira. A maioria das pessoas nunca aprendeu sobre juros compostos, nunca comparou tarifas, nunca questionou os produtos que usa. É como entrar num supermercado, onde tudo está sem preço, e confiar cegamente no caixa. Essa falta de conhecimento é o lucro invisível dos bancos, e enquanto ela existir, o sistema continua girando, alimentado pelo silêncio e pela inércia. O ciclo do lucro bancário é sofisticado, mas ele só funciona se você não fizer nada. Agora você já conhece a engrenagem e está na hora de sair dela. Ou melhor, usá-la ao seu favor. Imagine se, ao invés de pagar juros para o banco, você pudesse emprestar dinheiro para si mesmo. Parece ficção, mas é exatamente isso que fazem as pessoas financeiramente inteligentes. Elas não pedem crédito. Elas criam crédito com o próprio dinheiro. O primeiro passo é ter uma reserva, um fundo pessoal que cobre seus imprevistos e evita que você recorra ao banco. É como ter um extintor em casa. Você espera não precisar, mas se o incêndio vier, você não sai correndo para financiar balde de água. Vai comprar um celular? Em vez de parcelar em 24 vezes e pagar juros, compre à vista com seu fundo e depois pague a si mesmo de volta, mês a mês, sem juros. Você controla o prazo, o valor e o melhor. Todos os juros volta para o seu bolso. E enquanto devolve esse dinheiro para você, ele volta a render. Esse é o poder dos juros compostos a seu favor. Diferente do banco, aqui você é o dono da conta, do cofre e dos lucros. Você não precisa mais pedir permissão ao gerente, porque agora você é o seu próprio banco. Quem constrói seu próprio banco pessoal deixa de ser refém e passa a ser dono do jogo. Não é sobre parar de usar o sistema financeiro. É sobre usá-lo com inteligência, planejamento e autonomia. Se existe uma força que pode te tirar do zero e te levar à liberdade, ela se chama juros compostos. E a mágica acontece quando você investe e reinveste. Imagine que você investe R$ 10.000 a uma taxa média de 10% ao ano. No primeiro ano, você ganha R$ 1.000. No segundo, não ganha mais R$ 1.000. Ganha R$ 1.100, porque está rendendo sobre o valor anterior. Depois, R$ 1.210. E assim por diante. Em 10 anos, sem colocar mais nada, seu dinheiro vira R$ 25.937. Isso é mais do que dobrar. Sem esforço, só com o tempo trabalhando para você. Agora veja o outro lado. Se você tem uma dívida no cartão de crédito a 10% ao mês, aqueles mesmos R$ 10.000 se transformam em R$ 31.000 de dívida em apenas 2 anos. O mesmo dinheiro pode ser seu maior aliado ou seu pior pesadelo. Tudo depende de como você posiciona ele no tabuleiro. Juros compostos são como um rio. Se você nadar contra ele, vai se afogar. Mas se aprender a usar a correnteza, ele te leva cada vez mais longe, quase sem esforço. Você decide ser carregado pelas dívidas ou impulsionado pelos seus investimentos.
Mesmo sabendo tudo isso, a maioria ainda continua presa ao sistema. Por quê? Porque comete erros simples, mas destrutivos. A poupança é o investimento favorito de quem não quer pensar, mas ao evitar o trabalho de aprender, você está pagando caro pela comodidade. É como deixar sua plantação crescer na sombra e depois reclamar da falta de frutos. Você paga 20, 30 ou até 50 reais por mês por serviços que hoje são gratuitos em qualquer banco digital. Mas como nunca questionou, continua ali. É como assinar uma TV a cabo que você nem assiste mais e deixar o débito automático levar embora sua liberdade. Crédito rotativo não é salário extra. É uma armadilha silenciosa que começa com 200 reais e vira uma bola de neve de 2.000 reais. Se você não pode pagar à vista, talvez não pode pagar de verdade. Investir pouco não adianta. Esse é o mito mais perigoso, porque enquanto você acredita nisso, tem gente investindo 50 reais por mês e construindo patrimônio sem nem parecer. Você não precisa de muito para começar, precisa de decisão, consistência e ação. Errar é humano, mas insistir nesses erros agora que você sabe a verdade é abrir mão da sua liberdade. Você tem todas as ferramentas. O que falta agora é o movimento. Agora você enxerga com clareza. O sistema bancário não foi feito para te enriquecer. Foi feito para te usar como fonte de lucro. Mas hoje, você aprendeu o caminho para inverter isso e transformar esse mesmo sistema numa engrenagem a serviço da sua liberdade financeira. Troque seu banco, elimine tarifas e migre para uma conta digital. Diga adeus à poupança. Aplique sua reserva em CDBs ou Tesouro Selic. Escolha um cartão com cashback e sem anuidade. Comece a investir. Mesmo que seja com 30 ou 50 reais, o importante é começar. Reinvista seus rendimentos, estude, aprenda e repita. O banco bom é aquele que trabalha para você e não o contrário. A partir de hoje, você escolhe de que lado está. Se esse vídeo te despertou, compartilhe com quem ainda está preso no sistema. Curta, se inscreva e volte aqui sempre que quiser. Lembrar que você pode ser o dono do jogo.